Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de literatura. E dessa vez nós temos a crônica. E eu trouxe para vocês a crônica Era uma Vez, de Luiz Fernando Veríssimo. Mas afinal, o que é a crônica? A crônica vem do grego cronos, que significa tempo. Vamos agora aos objetivos da nossa aula. Analisar a criticidade presente no texto, diante das ações que as personagens desempenham ao longo do texto. Perceber as características do gênero crônica ao longo da narrativa. Identificar o estilo de escrita de Luiz Fernando Veríssimo. Perceber os elementos da narrativa que elencam o texto. Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente e cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: "Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre." Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã salté e acompanhada de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma: "Eu, hein? Nem morta!" Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo é um escritor brasileiro, famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 26 de setembro de 1936. Filho do escritor Érico Veríssimo e de Mafalda Hanfenvolpe, viveu sua infância nos Estados Unidos, época em que seu pai lecionou literatura brasileira nas universidades de Berkeley e de Auckland entre 1941 e 1945. Análise literária. Encontrar as características do gênero textual crônica dentro do texto. Análise da crônica de forma objetiva e subjetiva, inferindo informações a partir da subjetividade apresentada. Contextualizar o texto com situações da vida prática. Vamos lá, então? Voltando ao texto, estamos estudando o gênero crônica. Lembrando que lemos uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, Era uma Vez. A crônica, ela se origina de cronos, uma palavra grega que quer dizer tempo. Mas afinal, o que a crônica tem a ver com o tempo? Isso faz parte de uma das características desse gênero textual. A crônica, ela é um texto que foca num fato do dia a dia, num fato cotidiano. A linguagem de uma crônica é uma linguagem simples, é uma linguagem prosaica. O que é uma linguagem prosaica? É como se o escritor tivesse a conversar com o leitor. Percebam que o prosaico é isso, ele tem a ver com o cotidiano, tem a ver com o nosso dia a dia. A crônica ela vai sempre ater-se a um fato
do dia a dia. O cronista, ele vê crônica em situações diárias. Ele vê uma crônica numa fila de um supermercado, ele vê uma crônica, a possibilidade de uma crônica num jogo de futebol, em situações bem práticas, em situações do nosso cotidiano. As crônicas, geralmente, elas possuem o quê? Aquela pitada de bom humor que faz você rir. Mas é um riso, assim, reflexivo. É um riso com conteúdo. Você não ri assim do nada. Você ri a partir de uma reflexão. Ele vai tecer o texto de uma forma reflexiva que faz você dar aquela gargalhada. Então, nós temos uma linguagem prosaica, uma linguagem simples, um fato do dia a dia, um quê de bom humor e uma crítica ali, uma crítica social nas crônicas. Mas, afinal, nessa crônica lida era uma vez, o que o Luiz Fernando Veríssimo trouxe para nós de crítica social? Percebam que nós temos uma princesa, uma protagonista, ela vivia numa terra muito distante, ela era linda, ela era independente, ela era cheia de autoestima. E o escritor, o Luiz Fernando Veríssimo, ele dialoga com um conto de fadas clássico aqui, porém ele nos traz uma princesa mais forte, uma princesa moderna. E essa princesa forte e moderna, preocupada com causas ambientais, afinal de contas, ela tinha um lago relaxante ecológico ali nos seus castelos, no seu castelo, na terra do castelo. E ela se deparou com uma rã. Ela estava numa situação linear quando, de repente, algo inusitado aconteceu. A rã pula em seu colo e disse: "Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa." Existe um conto de fadas dessa forma, porém o final não é o mesmo. Ou seja, o Luiz Fernando Veríssimo, ele dialoga, ele através da intertextualidade, ele nos traz um conto de fadas clássico, porém ali com uma nuance diferenciada, uma nuance mesmo dentro, envolvida do gênero textual crônica. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, percebam. Ele faz uma proposta para ela. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar, constituir lar feliz no teu lindo castelo. Mas essa princesa, essa protagonista, ela era independente. Ela não era só bonita, ela não era só linda. E ela tinha autoestima, diferente talvez das outras protagonistas de contos de fadas clássicos. E aí, o que essa princesa fez? E aí ele dá sequência ali na proposta. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre. Porém, ele não sabia que ela tinha autoestima. Ela era empoderada. E isso não estava nos planos dela, ter ali uma relação de subserviência com o príncipe, ex-rã, no caso. Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã salté e acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma: eu, hein? Nem morta. Nada foi dito, tudo foi dito, porque você já consegue inferir aí um sentido ao texto. Você já sabe aí, com esse desfecho, o que a princesa fez com a rã. A princesa a matou, fez uma comida francesa deliciosa, estava saboreando-a, degustando, tomando ali um vinho branco maravilhoso. Então, é uma crônica? Sim, é uma crônica. Ele pega aí uma situação da vida diária, o sonho de casamento de muitas mulheres que se sujeitam, às vezes, a todos os tipos de abuso para ter um homem ao lado, para estarem ali de acordo
com aquilo que a sociedade quer e projeta para elas. Porém, a princesa de Luiz Fernando Veríssimo, ela era linda, ela era independente, ela era cheia de autoestima e ela não aceita a proposta da rã. Ela não aceita, ela diz um não e ao final ela mata a rã e faz da rã uma comida deliciosa. Nós temos, portanto, uma crítica social, temos um quê de humor, não é? Um desfecho aí inusitado, trágico para a rã, porém tem ali uma nuance ali de graça, de comédia, do riso. Temos um fato do dia a dia, ele se prende aí a um fato, a uma situação mesmo da vida prática, da vida diária, quê de humor, crítica social e uma linguagem prosaica, é como se ele estivesse realmente ali batendo um papo, ele estivesse a conversar com você, leitor. Vamos a uma citação de Luiz Fernando Veríssimo, cronista brasileiro. Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito. Até a citação é uma citação ali mais leve, mais prosaica. É como se ele estivesse falando diretamente com você. Relembrando que seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito. Você na TV, é isso mesmo, você estará na TV. Leia uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, memorize-a, grave um vídeo com bastante entusiasmo, com bastante vida, vivencie mesmo esse vídeo, vivencie mesmo a história e envie para o número que aparecerá na sua tela. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula. Beijos, tchau!